Encapsulamento. Uma boa prática de programação é permitir o acesso às variáveis de instância somente através dos seus métodos. Dessa forma, os campos de dados estarão escondidos para nós, o que previne alterações acidentais. Dizemos então que os campos de dados e suas funções estão encapsulados de cápsula, numa única entidade. Na visibilidade dos membros existem três tipos de modificadores de acesso. O public, que define a parte pública da classe. Os membros estarão visíveis, acessíveis a qualquer parte da classe e por qualquer objeto declarado no programa. O private, que define a parte privada da classe. Os membros estarão visíveis e acessíveis somente aos métodos da mesma classe. E o protect, que é utilizado na parte de herança, que não será abordada nessa aula. Essa figura ilustra a parte de encapsulamento, onde temos uma classe, e essa classe tem parte privada e parte pública. Como exemplo, na classe carro, a gente teria os dados membros cor e velocidade como privados, ou seja, ela só pode ser acessada pela classe e não fora dessa classe. E temos a parte pública, os métodos acelerar e frear, que podem ser acessados por qualquer parte do nosso código. E também esses métodos acelerar e frear poderiam acessar os nossos dados membro privados por estar na mesma classe. A parte de visibilidade de membros no C++, a gente utiliza essa parte aqui, que define a nossa visibilidade, se é private ou public. Dessa forma, a gente coloca private, aqui referindo aos dados membro da classe. E aqui a gente pode definir private ou public para os nossos métodos da classe. Como na nossa figura aqui, os nossos dados membro vão ser do tipo private, onde a base e a altura só pode ser acessada por nossa classe e em nenhuma parte diferente do nosso sistema. Ou seja, ela só pode ser acessada utilizando métodos que estão dentro da classe retângulo. Aqui na nossa parte pública nós temos os nossos métodos init e printData, onde o método init vai inicializar os dados membro, que é a base e a altura, e o método printData vai poder acessar os dados membro e imprimir na tela do usuário. Utilizando o conceito de encapsulamento, a gente deixa nossos dados membros de forma privada, para evitar que a gente altere esses dados membros de forma acidental. Ou seja, a base e a altura aqui só vai ser visível e alterável somente por membros da classe, como o método init e o método printData pode acessar os nossos dados membro base e altura, mas fora dessa classe a gente não tem acesso direto à base e nem à altura. Na nossa main, a gente cria um objeto retângulo com o nome x, inicializa os dados membros através do método init, por isso a gente consegue acessar a nossa base e altura, por estar acessando um método disponível na nossa classe retângulo. Aqui a gente imprime os dados do nosso objeto, que é a base, a altura e a área. E aqui a gente está tentando acessar o nosso dado membro base de forma direta. Só que como ele é um dado privado, ele não pode ser acessado diretamente, por isso vai dar um erro no compilador. Um jeito da gente alterar a nossa base respeitando o conceito de encapsulamento é a gente criar um novo método, um método setBase, onde a gente recebe como parâmetro o valor da base e atribuímos esse valor ao nosso dado membro privado, que chama base. Aqui na nossa main a gente utilizou o nome do objeto x.setBase para chamar o nosso método setBase da nossa classe retângulo. Passamos o valor 10 como parâmetro e aqui no nosso método da classe retângulo a gente atribui o valor 10 ao nosso dado membro privado base, respeitando assim o conceito de encapsulamento, para a gente não correr o risco de alterar os nossos dados privados de forma acidental, criando assim um método na nossa classe para alterar o nosso dado privado na classe retângulo.